Saudações torcedores do São Paulo, hoje trago 4 notícias incríveis sobre o nosso time, fiquem até o final do vídeo. Se inscreva no canal, deixem seu like e compartilhem suas opiniões nos comentários. Vamos à primeira notícia. De volta após lesão, Pablo Maia diz não fazer planos fora do São Paulo. Nome frequente nas especulações a cada janela de transferências, o volante Pablo Maia, do São Paulo, disse que não faz planos para deixar o clube. De volta ao time após cerca de 9 meses em recuperação de uma lesão na coxa, o atleta de 23 anos afirmou que aprendeu a desfrutar o momento. Maia é visto como uma das principais revelações do clube nos últimos anos, e membros da diretoria eventualmente o citam como um dos atletas com quem esperam fazer receita relevante com a venda de direitos. A lesão na coxa que o levou à mesa de cirurgia no ano passado atrapalhou os planos do clube, que antes, em 2023, negou propostas pelo volante para mantê-lo no time que depois venceria a Copa do Brasil pela primeira vez. Pablo Maia diz que não há qualquer frustração, porém, deixa as coisas acontecerem. Ainda mais após a lesão, com esse tempo todo fora. O que aprendi foi desfrutar o momento, cada segundo em campo, dar meu melhor, isso, reconhecimento e propostas. Vem consequentemente, disse ele. Neste ano jogou 5 vezes, contra Cruzeiro e Flamengo em amistosos de pré-temporada e contra Guarani, Corinthians e Santos. Até então, com Luiz Zubeldia no banco, só tinha atuado na estreia do técnico, contra o Barcelona de Guayaquil em abril de 2024. Foi um cara que me ajudou muito, todos os dias me vendo, acompanhando a minha evolução. A gente conversava quando não estava jogando. Ele é um cara bem tranquilo, que passa total confiança aos jogadores, afirmou Pablo Maia. O volante teve um descanso no meio da semana passada quando São Paulo enfrentou a Portuguesa pela 5ª rodada do Paulistão. No último domingo foi titular novamente no clássico contra o Santos na Vila Belmiro, mas viu o tricolor perder por 3-1. A participação de Pablo Maia na partida contra o Mirassol na quarta-feira, às 19h30 de Brasília, no Morumbis, ainda é incerta. A comissão técnica do São Paulo vai avaliar o desgaste dos principais jogadores depois do clássico para definir quem entrará em campo como titular. Segunda notícia. William Gomes não é o único. São Paulo pode negociar outro atacante e PSV está de olho em Henrique Carmo. O jovem atacante Henrique Carmo vive a expectativa de ganhar mais minutos no time principal do São Paulo no ano que vem. Em 2023, o jogador não conseguiu ter sucesso e sequência com a camisa de 3 cores. De contratado renovado, o jogador teve poucas oportunidades ao longo de 2024. Um dos principais destaques das categorias de base tricolores, Henrique jogou a Copinha no início do ano e subiu ao elenco profissional. Ele treinava com o grupo principal, mas descia para defender o sub-20 nos torneios de base. PSV da Holanda, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, além do Bayern de Munique da Alemanha, chegaram a fazer contatos nas últimas semanas para saber mais detalhes de sua situação com o tricolor. A diretoria recebeu uma oferta do clube ucraniano e recusou no ano passado. O PSV também fez uma oferta oficial. No entanto, era por empréstimo com opção de compra e não houve segurança para seguir. O atacante chegou a ser relacionado para 19 partidas da equipe principal do São Paulo nesta temporada. Contudo, só entrou em campo apenas uma vez. Ele atuou por 12 minutos no triunfo sobre o Vitória no Morumbis por 2-1. E foi somente isso. Internamente há a expectativa de que Henrique possa render bons frutos ao São Paulo no futuro. Tanto que o clube já renovou o contrato do garoto, que expirava no final de 2025. O clube estendeu o vínculo do jogador até o fim de 2028 e estipulou multa de 65 milhões de euros, 410 milhões de reais. Terceira notícia. Wendel chega ao Brasil para assinar contrato com o São Paulo até 2027. O lateral esquerdo Wendel, de 31 anos, está oficialmente liberado para se apresentar ao São Paulo e assinar de imediato com o tricolor. Ele chegará nesta segunda-feira 3, para assinar definitivamente. O brasileiro, que atuava no Porto de Portugal, teve sua rescisão de contrato publicada pela sua ex-equipe na manhã da sexta-feira 31. Após resolver pendências, estará em solo nacional. No entanto, apesar de estar bem fisicamente, ele não deve estar à disposição para pegar a equipe de Mirassol, no meio de semana, pelo Paulistão. Wendel já havia assinado um pré-acordo com o São Paulo no fim do ano passado e chegaria apenas no meio do ano, ao término de seu vínculo com o Porto. Foi uma estratégia para buscar a sua chegada. Entretanto, a boa relação entre as duas equipes e a negociação de outros atletas facilitou a vinda do lateral a partir de uma rescisão.
Agora ele vai finalmente iniciar a sua trajetória como atleta do tricolor. O atacante William Gomes, de 18 anos, deixa o São Paulo em definitivo por 9 milhões de euros, enquanto Moreira, lateral direito, chega por empréstimo de uma temporada com opção de compra fixada em 2 milhões de reais por 50% do passe do jogador. Wendel chega ao São Paulo para disputar a posição de titular. Se antes era visto como uma das grandes prioridades da janela, agora o brasileiro terá no elenco a concorrência do argentino Enzo Dias, recém-chegado do River Plate. Quarta notícia. Cédric valoriza a oportunidade curta no São Paulo e diz que calendário o favorece. O lateral direito Cédric Soares foi apresentado nesta segunda-feira pelo São Paulo no CT da Barra Funda. Em sua primeira entrevista, o atleta minimizou o curto contrato que assinou com o clube e disse que o calendário brasileiro, com muitos jogos, não o preocupa, pelo contrário. O jogador, de 33 anos, não atua desde março do ano passado, quando ainda defendia o Arsenal, da Inglaterra. Com passagem pela seleção portuguesa, foi campeão da Eurocopa em 2016. Livre, Cédric acertou um contrato curto com o São Paulo, de apenas 3 meses como experiência. O acordo possui cláusulas de renovação automática a partir de metas estabelecidas. Vamos pensar semana a semana, contrato é uma referência, mas não é algo que eu, como jogador, me preocupo muito. Vai depender do meu trabalho, do que acontece em campo, mas isso é encarar semana a semana, afirmou Cédric. O lateral tem treinado no clube desde a semana passada, mas é improvável que ele seja relacionado para o jogo de quarta contra o Mirassol, no Morumbis. No último fim de semana, o técnico Luiz Zubeldia avisou que teria cautela em colocá-lo em campo, dado longo tempo sem jogar. Eu estava treinando em Portugal, mas surgiu essa oportunidade de treinar em nível mais alto em um clube como São Paulo. Não tive dúvidas, vim com a possibilidade de treinar em nível mais alto, estou melhorando fisicamente, as condições têm sido excelentes, o grupo tem sido incrível comigo, elogiou. O calendário não assustou o português. É importante eu voltar a jogar com regularidade, aqui no Brasil tem essa possibilidade porque há muito jogo, a cada 3 dias. Vejo as coisas com muito bons olhos, adoro estar em jogo 3 em 3 dias. É difícil para o atleta, mas por outro lado, é o que faz o atleta feliz, por isso encaro de forma positiva. Cédric deve ter sua documentação finalizada nesta semana para ser inscrito no Paulistão. Ele disputará a posição com Igor Vinícius, titular do setor.